Boa tarde, tudo bem? Vamos começar agora aqui a live que a gente vai falar um pouquinho sobre 5S, né? Logo que começou esse afastamento pelo coronavírus, esse afastamento social, pedindo para em casa, eu comecei a fazer, eu fiz um stories falando sobre possibilidades que a gente tinha para fazer aproveitando esse período que a gente está mais afastado, mais isolado, e falei um pouquinho sobre fazer 5S, né? Tanto na empresa quanto na nossa vida pessoal. E aí eu quis trazer alguém que trabalha com isso, porque eu falei de fazer um 5S, perguntei quem queria ouvir mais sobre isso, porque eu já trabalhei em empresa que fez essa atividade, então eu me lembro de participar. E sempre que eu penso assim, eu preciso dar uma organizada geral nas coisas, né? Eu chamo genericamente de 5S. Mas 5S tem uma metodologia mesmo por trás disso, então eu quis trazer alguém que trabalha com isso, que é muito mais especialista nisso do que eu, que é o Eduardo. Então, Edu, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouquinho hoje sobre o que você trabalha, sua experiência, enfim. Bom, primeiro de fazer um teste aqui, tá todo mundo me escutando bem? Tá ok aí? Eu estou escutando normal. Então, perfeito. Então, obrigado em primeiro lugar, né, Caterine, pelo convite. Para quem não conhece, eu sou Eduardo, eu tenho uma empresa de consultoria na parte de gestão de processos e qualidade chamada Lean Health, então quem quiser já aproveitar, acessa o site ali, leanhealth.com.br. Eu trabalho com metodologias Lean, metodologias de gestão de processos. 5S é uma das vertentes que eu acabo passando para os meus clientes, porque ela é sempre a base para iniciar qualquer mudança. Eu chamo que o 5S é a parte higiênica. Se você não faz nem o 5S, não adianta a gente seguir com os outros processos. Então, eu vou pedir para você começar, Eduardo, explicando um pouquinho assim, o que é exatamente 5S, como é que ele surgiu e o que significa essa metodologia. Então, primeiro vamos trocar alguns nomes aqui, Kate. É... Tá. Eu não gosto de tratar o 5S como metodologia, porque dá a impressão que, assim, se você seguir um monte de regrinhas, vai dar um resultado ótimo para todo mundo no final. Ele vem mais Tá. como filosofia. É a forma com que você pensa, a forma com que você age que vai mudar os seus resultados. Então, eu Tá. sempre acabo trocando essa palavrinha no caminho. Ótimo. Muito do que a gente fala de gestão de processos e organização acabou vindo do Japão. Não se tem uma data cunhada ou quem que criou o 5S, mas a gente sabe que lá funciona muito bem, principalmente por causa da disciplina deles. A gente sabe que a filosofia como 5S, ela cresceu muito após a Segunda Guerra Mundial. Então a gente pensa num Japão pós-Segunda Guerra Mundial inteiro devastado, com as empresas todas quebradas, não tinha nem matéria-prima básica para poder se reerguer, e eles precisaram de uma sequência de atividades, realizar essa sequência de atividades para poder ter um resultado e ter um crescimento do país e das suas empresas, né? Essa sequência acabou sendo traduzida como 5S, que são 5 palavras do japonês, que elas traduzem senso de utilidade, senso de organização, senso de limpeza, senso de padronização e senso de disciplina. Por isso que eu falo que é tão higiênico. Quer dizer que se a gente não se organiza, se a gente não separa o joio do trigo, se a gente não tem disciplina, a gente não faz mais nada. A gente não consegue iniciar nenhum projeto, nenhum programa de melhoria se a gente não faz nem esse básico. Entendi. Eu gostei do que você falou de que não é uma metodologia e sim uma filosofia, porque não é algo que a gente vai implementar um momento e terminou de implementar, está tudo pronto. É uma coisa que precisa Uhum. estar dentro, ser internalizado mesmo pela empresa, né? E pelas pessoas que atuam por lá. E aí me fala um pouquinho assim, ó. Então, você explicou um pouquinho desses censos, o como que você acha que as pessoas podem começar a fazer, porque em algum momento elas vão precisar implementar pela primeira vez, né? Uhum. Então, como que elas começam a trabalhar isso dentro da empresa? Bom, vamos começar. São 5 censos, a gente nunca pula nenhuma das etapas. A gente precisa começar do primeiro censo, mas antes de começar esse primeiro censo, a primeira coisa é a aceitação. Eu preciso aceitar que o que eu tenho hoje não está num ponto bom, eu preciso melhorar, independente de quanto você já trabalhou em cima disso, mas a gente sempre tem algo a melhorar, para daí você vir com a mente aberta e conseguir enxergar dentro dos censos o que você pode fazer para ter um bom proveito. O primeiro Uhum. senso é o mais básico, é o senso de utilidade. Do japonês ele se chama seiri.
É o senso onde a gente começa a separar o que a gente tem de bom do que a gente tem de ruim, o que a gente utiliza daquilo que a gente não utiliza. É o mais básico. Serve tanto para sua empresa, quanto para sua vida pessoal, quanto para sua casa. Você pode aplicar em qualquer lugar esses conceitos. Então, vamos estabelecer um pouco mais dentro do Seiri. Quando Tá. você está dentro do seu escritório, você para e olha para ele como se fosse uma fotografia. Tudo que você tem no seu escritório você usa? Essa pergunta serve para você, dona Caterine. Vamos pegar um estudo de caso aqui que fica mais fácil da gente trabalhar. Vamos ver aqui, ó. Vou dar só uma passada, assim, né? Aqui, estou em home office, Para então. ali, para ali, para ali. Eu Ai, gosto sempre ai, de pegar esse exemplo aqui, ó. ai, esse Quantas dessas caminho. canetas funcionam, Caterine? Gente, todas, porque eu tenho um toque com caneta. Começou a não eu testo todas, porque eu adoro caneta, eu testo todas, e o que não está funcionando eu jogo no lixo. Mas eu gosto muito de ter canetas coloridas. Isso é uma tara que eu tenho por canetas e lápis. Eu tenho muitos lápis, Uhum. muitos, entendeu? Tirando as taras, a gente tem que saber respeitar alguns vícios nesse caminho. Mas mesa de escritório, conjunto de canetas é o primeiro que a gente pega. E a gente tende a ter um monte de caneta, e no final das contas, quantas canetas nós precisamos no dia a dia? É uma só. E aí você deixa aquele copinho cheio de caneta em cima, meia dúzia não funciona. Quando você precisa, o que você faz? Você pega aquela que não está funcionando. Aí você rabisca poxa, não deu certo. O que você faz? Você pega aquela que não funciona e põe de volta ali, porque você sabe que na próxima vez você vai querer pegar ela de novo, né? De novo. Então aqui a gente já começa um senso de utilidade. Eu estou dando um exemplo como canetas, mas isso se aplica a tudo que nós temos dentro do escritório. Será que a gente tem todos os documentos que nós temos arquivados, nós precisamos deles? Será que já não dá para Tá. jogar alguma coisa fora? Não tem um livro que eu não leio, ou talvez eu nunca tenha lido, que eu possa dar embora? O quanto de espaço eu consigo limpar do meu material, do meu escritório, se eu tirar todas essas coisas que eu não estou utilizando? E aqui já cabem algumas técnicas, né? Cuidado para não sair jogando tudo que você tem fora. Então a gente Claro. separa as coisas em três grupos, mais ou menos. Aquilo que eu uso, de fato, aquilo que eu Uhum. não uso e aquilo que eu estou em dúvida. Se eu não uso, já separa. A gente pode até tirar alguma renda disso. Se eu estou falando de empresas maiores, quando eu faço esse tipo de limpeza, eu consigo tirar caçambas e caçambas de materiais que podem ser reciclados e a gente vende esse material. Entendi. Então, aquilo que seria desperdício, que estava só ocupando espaço, acaba entrando como renda de uma outra forma. Aquele Uhum. material que eu não uso, mas que eu estou em dúvida se eu vou precisar dele ou não, deixa ele separadinho num canto, segura uma semana mais ou menos, se dentro de uma semana você não precisou, passa ele para frente. E aí todo esse Uhum. material que você pensa em descartar, separa ele também em duas categorias, o que de fato é lixo, que ninguém vai precisar disso, e o que não é lixo, que pode ser doado para outra pessoa, pode ser que outra pessoa utilize. Então, Uhum. em escritórios isso é muito comum, só que tem que tomar um cuidado, porque as pessoas têm aquela tendência de ficar acumulando material, né? Então, quando você vê uma caixinha e fala assim, doação, a pessoa já pega a caixinha inteira e leva assim, depois eu dou um jeito nisso aqui. Depois Então, eu dou uma olhada, ver o que eu quero, né? depois eu dou uma olhada. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas o E não primeiro, é fazer intercâmbio do lixo, né? Do tipo, isso aqui já não me serve mais, eu boto na outra área ali, talvez eles precisem. Também não é essa a intenção, né? não é tirar da sala para colocar no quarto, não adianta. Isso. É tirar mesmo. Bota para fora do apartamento, bota para fora do escritório. Você não vai precisar mais desse material. Desapega. O primeiro S é desapego total. Então, Tá. separe tudo, tente entrar no conceito de minimalismo que se discute tanto nesse século e tentar deixar o mínimo necessário. E o 5S não é só naquilo que você enxerga. Abre as gavetas, abre os armários, abre tudo que você tem e vai tirando. Eu preciso? Se questione. Sempre se questione. E já vai deixando Uhum. uns saquinhos para ir coletando todo esse resíduo. Aqui fica Tá. uma curiosidade interessante do 5S, e desse primeiro S principalmente, é a gente evitar ter gavetas e portas. Para que serve essas gavetas e as portas, né? Se não para esconder o material que está ali dentro. E a tendência que eu tenho, conforme eu consigo esconder, é colocar mais coisas ali dentro. Afinal de contas, ninguém está olhando, né? Se precisar dar uma intocada, não tem problema, ninguém tá vendo a bagunça, né? Exatamente. Então, algumas empresas grandes, eu sei que a Toyota toma isso como filosofia, tira a porta dos armários e tira as gavetas. Se você precisar Uhum. guardar alguma coisa, o armário tem que estar aberto, até mesmo para facilitar o seu acesso até ele. Então, se eu preciso pegar Uhum. alguma coisa, eu não preciso ficar abrindo a porta, pegar o material e fechar a porta. Eu já tenho acesso direto.
E por você expor essa organização ou desorganização, você se obriga a manter ele organizado. Então, se você tem armário fechado no escritório, já fica uma dica aí de tira a porta e se questione, será que eu conseguiria trabalhar sem porta? Será que seria Seria feio ou não? viável, né? É, Seria pois é. viável? Qual seria a Tá. percepção dos meus clientes quando eles olharem para esse armário que eu tenho? Hoje eu estou escondendo, né? Uhum. Tá. E aí eu acho que fica um ponto importante também para as pessoas lembrarem de que quando forem fazer isso, por exemplo, com caixas de documentos e tudo mais, ter muito claro o que precisa ser armazenado, porque existem documentos que têm um tempo de armazenamento, Uhum. alguns precisam de 10 anos. Então, primeiro tem a clareza disso para não jogar fora um documento importante, mas às vezes a gente tem, sei lá, cópia de proposta de 3 versões seguidas de um cliente que já foi, já fechou e está impressa e talvez aquilo não seja necessário. Então, é fazer essa análise também, né? Cuidado com o que precisa guardar e aí dê andamento para isso. É isso, né? E sim, e nesse sentido ainda, dá pra gente começar a entrar no desapego do papel, né, gente? A gente já está aí em século XXI, Também, vamos né? começar a utilizar as plataformas, utilizar o celular. Ah, Eduardo, eu vou precisar desse documento, você vai precisar, ótimo. Bate uma foto, escaneia, mantenha isso num arquivo digital, organize o seu computador, porque o 5S não é só para material físico, ele serve para o seu computador também, então aquela tela cheia de ícone, já vai limpando e organizando o que é útil e o que não é. E organiza todos esses arquivos de uma forma que você vai conseguir encontrar ele no futuro de forma digital. E o que você tem Uhum. físico, você pode deixar num cantinho bem escondido, que você não vai precisar ficar acessando toda hora. E ele tende a permanecer um pouco mais organizado. Tá. É uma ótima solução mesmo. E aí me fala uma coisa, então, esse foi o primeiro, então primeiro olha, pega tudo que você tem, olha aquilo que é de fato útil, aquilo que você está guardando por apego ou que você nem está dando muita atenção. Então, olhe para cada coisa antes de tomar uma decisão. Segundo S, o que eu faço depois que eu passei dessa fase? Depois que você já tirou tudo aquilo que você não precisa, que não é necessário, aí, de fato, você começa a olhar para o seu espaço e começar a falar, opa, sobrou mais espaço do que eu imaginava. Então, agora a gente começa a organizar. Então, segundo o senso é o Seiton. Desculpa, gente, eu tenho que colar, não dá para lembrar essas palavras em japonês Nossa, o tempo até porque todo. a palavra em japonês ninguém vai usar, né? Mas é bom todo mundo conhecer, vai. O senso de organização. Então, com o que sobrou de espaço para você, você precisa começar a pensar em como organizar seu material. Uhum. De novo, dando exemplo do escritório. Com que frequência você utiliza uma cola, por exemplo? Cola é um material que eventualmente você tem em escritório, mas ela não precisa estar em cima da sua mesa. Ela pode estar guardada dentro do armário, porque você vai utilizar ela uma vez por semana, uma vez por mês. Então, no senso de organização, a gente tenta manter próximo, ao alcance das nossas mãos, aquilo que eu uso todos os dias. Ah, esse livro eu consulto todos os dias, porque faz parte do meu trabalho, eu preciso ter um material de consulta. Ah, não, esse livro eu já consulto uma vez por semana, então isso vai lá para a prateleira, eu não preciso manter ele aqui. E eu começo a limpar um pouco a mesa. Ah, esse livro eu não uso, muito eventualmente, uma vez por mês eu vou precisar, então pode armazenar ele em outro lugar, em outra sala. O senso de organização é tentar deixar aquilo que você vai precisar com urgência próximo de você, para que você não gaste tempo se deslocando para poder buscar esse material, ou até mesmo procurando ele onde ele está. Tá. Quando a gente fazia 5S lá na empresa que eu trabalhava, eles usavam uma expressão, eu não sei se é desse S aí, você me fala, se não for, você menciona ele. Mas era uma expressão que eu gostava e achava que ajudava muito, né? Que dizia o seguinte, era um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Quer dizer, quando você define, as personal organizers usam muito assim, cada coisa precisa ter uma casinha para morar. Então, quando eu defino onde é o lugar onde eu vou guardar esse tipo de coisa, então aquele tipo de coisa tem que estar sempre naquele lugar. Facilita, otimiza tempo, otimiza produtividade, ninguém tem dúvida onde foi parar a minha cola, onde foi parar aquele livro. É nesse S ou é em outro? Esse seria o Tô quarto atropelando. S, que é o S de Nossa, padronização. tá bom. Então, Mas, desculpa. mas as coisas se misturam um pouco, porque quando a gente está organizando, meio que a gente já tende a padronizar. Afinal de contas, a gente já está colocando ele num lugar que eu quero que ele seja definitivo. A gente Tá. só tenta não misturar tanto esses dois sensos, afinal de contas, a gente está no segundo e pulando para o quarto, porque primeiro eu quero colocar na cabeça das pessoas o conceito de que mantenha próximo de você apenas o que é necessário e o que é útil todos os dias. Para, de novo, começar a se desapegar. Quer ver uma coisa? Esse aqui as pessoas adoram e quase que me batem. Bolsa de mulher. Vou pegar no calo. Quando a gente Tá, pega uma bolsa de mulher,
Se você abrir ela, o que que tem ali dentro? Tudo, De tudo um pouco. E tudo, aí você pergunta, você precisa? Qual que é a resposta, Caterina? claro. É Claro. claro que a gente precisa. Uma hora a gente vai precisar, ou alguém ao nosso redor vai precisar, você tá entendendo? Uma hora eu vou precisar. E aí, nesse sentido, a gente começa com uma carteira de mão. Da carteira de mão, eu vou até pegar um exemplo, que ela vira uma carteira um pouco maior. Na carteira maior vira uma bolsinha, bolsinha maior ela vira uma bolsa de cola, daqui a pouco tá virando uma mochila e daqui a pouco você tá carregando um caminhão, porque uma hora você vai precisar de alguma coisa. Nunca é feita uma revisão para a gente retirar, né? Sempre incluindo, né? Nossa, a moça Tá. caiu ali na minha frente, estava com falta de ar, vou começar a carregar um respirador na minha bolsa. Calma que eu tenho. Isso, tem um desfibrilador aqui se precisar para mim. Exatamente. Aí o senso de ordenação, nosso segundo senso, ó, o pessoal fica até em alerta já. É, Tá todo mundo assim. Falou da bolsa, a gente fica tensa, tá? Quero é, deixar claro. fica mesmo. E é por isso que eu gosto de tocar no assunto. É da gente parar e olhar, opa, eu como mulher, o que que eu preciso todos os dias? Eu vou precisar do meu batom, que eu preciso dar uma caprichada, vou precisar de um lápis, um pó, tô manjando aqui. Tá manjando, hein? E um pente, né? E um pente, ótimo. Um caderninho para anotar alguma coisa e uma caneta, não preciso, na bolsa, não preciso ter um conjunto inteiro do Faber-Castell de cores, entendeu? De cores não, mas umas três, porque alguém do lado nunca tem caneta. Nunca tem. Aí eu falo assim, alguém tem uma caneta pra emprestar? Bom, tá aqui. Deixa uma caneta pra Aí emprestar. você usa a sua e empresta, depois você devolve. Lembrando Entendi. que a gente tem que tentar ser minimalistas e tentar utilizar o máximo possível as nossas estruturas digitais hoje em dia. O caderninho ali tem que começar a entrar em desapego. E Tá, aí você não precisa mais manter todos os seus canhotos que você pega em todas as suas compras que você faz, você não precisa manter dentro da bolsa. tá, Tá? tá. Então, quando você quiser começar o 5S, vira a bolsa num canto e aí você se pergunta assim, do que eu tenho aqui, o que que eu uso todos os dias, o que que eu uso uma vez por semana e o que que eu estou deixando isso aqui em caso de emergência. Se não vai precisar mesmo, limpa essa bolsa que você vai sentir que suas costas vão ficar um pouco mais leves. Tá. Ok, eu prometo que eu farei isso. Vamos mudar de tópico. Prometo que eu farei isso. Tá, e aí, então assim, ok, a gente tá usando o exemplo porque exatamente a ideia era dar esse ponto de que, assim, algumas empresas não estão conseguindo manter suas atividades no pique que sempre estiveram, né? Então, Uhum. aproveitar esse tempo que a gente tá ocioso, para em vez de ficar botando caraminhola na cabeça e ficar entrando numa espiral negativa, né, da mentalidade de, nossa, não vai dar para pagar as contas, a gente tá com problema, a venda aqui não entra, tal. Então, usa esse tempo para ir para uma coisa, para se manter ativo e aproveitar para organizar os locais de trabalho. Então, eu falei de organizar a empresa, mas de também organizar a casa. Então, a gente vai, e sua vida pessoal. Por isso que a gente está dando exemplo aqui de várias coisas para quem entrou depois e tal. Quem quiser mandar pergunta também pode ir mandando, que depois que ele passar por todos os S's, a gente vai abrir para pergunta, tá bom? Então, quem quiser mandar, pode mandar. Deixa eu fazer um complemento, Caterine, que a gente diz Uhum. muito de fazer o 5S no nosso ambiente de trabalho e em casa, mas as pessoas esquecem que a filosofia também é aplicada aos seus processos. Então, se você parar para pensar, aproveitando que já deu essa baixa de demanda e a gente está um pouco mais livre para poder olhar para os processos, pare e se pergunta de tudo que eu faço dentro da minha operação, o que que realmente é fundamental? Opa, separa isso numa caixinha. O que que não é tão fundamental assim, talvez seja o momento de fazer um 5S nos seus processos também. De começar a deixar de fazer algumas atividades, excluir elas da sua lista e começar a focar mais naquilo que é prioridade. Entendi. Quer dizer, o quanto que cada etapa do processo, de fato, agrega alguma coisa, ou em controle, ou em valor para o cliente, né? Enfim, Perfeito. o E que que aí a gente você está segue fazendo que está perdendo tempo, digamos isso. assim. E você segue a filosofia da mesma forma. O que que é útil no meu processo? Como que eu posso organizar melhor meu processo? E aí a gente vai entrando em etapas de limpeza e os outros sensos. Tá. Então agora você entraria no terceiro S, é isso? Isso. E o terceiro S, ele também acaba sendo mal compreendido com o tempo, porque o terceiro S, ele é traduzido no português como um senso de limpeza. Mas não é Uhum. necessariamente a limpeza de você ir lá e limpar o seu ambiente. É no sentido de você fazer a manutenção. Eu dou o exemplo Tá. de que quando você trabalha numa fábrica, você trabalha numa máquina, é através do momento de limpeza, quando você está limpando a sua máquina, que você para e olha se tem algum problema nela. Então, quando você começa a olhar no detalhe, você encontra. É Tá. o homem lavando o carro. Ele começa a falar assim: olha, tem um risquinho aqui, isso aqui estava solto.
Por isso que o senso de limpeza é tão importante. Você limpar Tá, o seu ambiente ajuda primeiro a manter ele organizado, ajuda você a encontrar aquilo que é útil e aquilo que não é útil. Então é importante você, com uma certa frequência, tentar manter sempre dentro de um padrão de limpeza. Lembrando entendi, que não necessariamente é ir lá e polir o chão, como as pessoas mal compreendem o terceiro senso. entendi. Tá bom? Então, a limpeza aqui, tanto, não é só passar um pano, não é literalmente só tirar a sujeira, mas é aproveitar esse momento para entender se tem pequenos ajustes que precisam ser feitos para garantir que as coisas tenham, por exemplo, uma vida útil maior, que consigam cumprir o seu papel de uma maneira mais eficiente. Perfeito. Seria o agir preventivamente e corretivamente. Então, se for Uhum, querer traduzir para a gente, né, a limpeza seria tomar o banho, mas também é olhar se tem alguma coisa que eu preciso, por exemplo, ir no médico, que eu preciso tomar um pouco mais de cuidado, e no seu processo é a mesma coisa. Então, é fazer uma vistas no seu processo, no seu escritório, para enxergar se está tudo bem organizado, se tem alguma coisa que está tendendo a falhar e alguma coisa que está errada, para que você possa agir e já corrigir. entendi. Compreendi. E aí, eu vou fazer isso na minha bolsa também, prometo. É, Perfeito. Até porque eu acho que tem mesmo algum Tem fecho de zíper que precisava dar um ajuste, mas bolsa enfim, de mulher sempre tem é potencial de uma coisa. 5S. Faz um antes e depois. Meu marido tem medo de botar a mão dentro da bolsa, porque ele diz que ele acha que a mão dele não vai sair de lá de dentro, mas eu acho que isso tudo Esse é o medo de todo homem. isso é besteira. E aí me fala então do quarto S. Antes da gente partir para o quarto Sim. S, eu paro sempre no terceiro. Então aqui é um momento de alerta e falo assim, gente, 5S é bastante coisa para eu fazer. Veja que eu já estou pedindo para você ordenar, separar o joio do trigo, fazer o Separar. senso de Uhum. utilidade, ordenar e manter limpo. A gente faz isso com que frequência em casa, né? Tipo, já é trabalho pra É, caramba. Imagine fazer isso no bastante. escritório. Então, o primeiro alerta é que você não precisa fazer os 5S. Você pode fazer os três primeiros. Se você manter os três primeiros, você já está garantindo muita melhoria dos seus processos, da sua produtividade, dos seus espaços. Mas, Tá, se você quiser seguir, você já está com uma certa maturidade nesses três primeiros S, a gente parte para o quarto S, que é o S da padronização que você comentou. Então, cada coisa no seu lugar, cada lugar tem sua coisa. E por tá. que esse senso de padronização ele é importante? Porque por mais que a gente seja empresário, microempresário, muito difícil que nós fiquemos sozinhos no nosso escritório. Em algum momento, pelo menos, você vai contratar alguém para fazer uma faxina ali. E nesse momento, a pessoa vai procurar algumas coisas ou vai tirar algumas coisas do lugar e não vai colocar no lugar correto depois. Então é Certo. importante que você tenha um lugar padronizado para cada material e que todos à sua volta, por mais que eles não pertençam a esse ambiente, consigam encontrar esses materiais. De novo, você vai Entendi. reduzir tempo, você vai aumentar a produtividade. Tá. É, Dentro das... Pode falar. não, era isso que eu ia falar, assim. E até dentro de casa, né? Quando a gente tem. Parece besteira, mas eu fiz uma pequena organização aqui no armário, no roupeiro, né? E que eu de fato separei, assim, o que era lençol que tinha conjunto que não tinha, tinha lençol que não servia direito na cama, toda vez que eu pegava eu me irritava. Então eu fiz essa separação, fiz bonitinho, peguei uma fita crepe, literalmente, coloquei lá e escrevi o que era, porque o meu marido não conseguia achar um lençol com um elástico ou sem elástico, entendeu? Então, e aí quem tem pessoas que ajudam em casa, né, alguém que vai ser responsável, por exemplo, por passar uma roupa e guardar, também facilita o trabalho de todo mundo, de encontrar mais fácil e de guardar mais fácil, tanto na empresa quanto em casa, né? Isso. Faz quanto tempo que você está casada, Kátia? 10 Só anos. 10 anos. Aí veja, 10 anos a pessoa casada e o marido ainda não encontra. Talvez o problema seja o marido também. Ficou alerta. Mas vamos pensar em nível de empresa. Se você acabou de entrar numa empresa, poxa, acabou o papel da impressora. Onde que eu acho o papel? Eu acabei de entrar. Como que eu vou É verdade. conseguir olhar dentro de toda essa estrutura? E aí eu estou falando de papel, mas vamos pensar a nível de processo. Quem que executa tal processo? Eu acabei de Uhum, entrar. Às vezes as pessoas estão há 10 anos dentro da mesma corporação e por uma falta de padronização ela não conhece quem que opera os processos ou onde estão os materiais. E aí você encontra as pessoas paradas, parando o seu processo no meio do caminho porque elas não sabem aonde ir ou com quem falar. Então, o uhum, quarto senso ele é muito importante. E aqui, que nem você falou, a gente não precisa entrar com uma equipe de marketing, padronizar qual que vai ser a identificação, fazer plaquinhas. Não. Escreve ali na fita crepe por enquanto, escreve com canetinha, cola. É mais importante você dar o primeiro passo de identificação e depois você faz uma melhoria.
O importante é você iniciar. E aqui realmente é você parar, colocar cada coisa no seu lugar e identificar aquele lugar com aquele nome, para que quando esse material sair dali, ele fique marcando uma posição assim, ó, tá faltando alguma coisa aqui. Eu sei que aqui Exato. deveria ter algo. E se ele for encontrado em qualquer outro lugar, todo mundo saiba exatamente para onde ele tem que ir, né? Perfeito. E eu não preciso nem ser da sua estrutura para notar que esse material está no lugar errado. Então eu passo, eu vejo, opa, tem aqui, ó, alguém pegou um álcool em gel para poder passar na mesa. E aí eu pego, eu vejo que ele está em cima da mesa, está num lugar estranho, que não me parece ser o lugar dele. E eu sei que ali naquele armário de limpeza tem alguma coisa que está faltando. Então fica meio Já óbvio coloca onde eu no devo lugar certo. colocar. Entendi. Acho que, assim, deixa tudo mais rápido e com menos estresse, né? Para encontrar as coisas, descobrir onde elas vão. E de novo, mantém a ordenação, mantém o primeiro senso de utilidade. Afinal de contas, se você começa assim, ah, não, esse material está em cima da mesa, o que eu faço? Eu tiro daqui e coloco numa outra mesinha. E Na daqui a outra pouco você mesa. está carregando um outro armário, uma outra coisa com materiais que não são úteis. Vem uma terceira pessoa procurar o álcool no armário, assim, opa, não tem, o que eu faço? Vou lá e compro, ou pego mais um no almoxarifado, e aí você está com dois abertos. Isso acontece com Uhum. papel, isso acontece com caneta, isso acontece dentro do escritório com diversos materiais. E com os processos também. Você começa a perceber que tem duas pessoas fazendo o mesmo processo e elas nem se conversam. Principalmente Uhum. em grandes corporações. É, e aí, é isso que você me falou agora do processo, e aí eu lembro do que você começou me corrigindo uma palavra, né, que eu falei, como que a gente usa essa metodologia, e aí você falou que o 5S é uma filosofia, porque é a mesma coisa com arquivo eletrônico. Quantas vezes as pessoas querem achar aquele arquivo, e gente do céu, não acha, você abre trocentas pastas dentro da sua, você não acha, você começa de novo, e salva em outro lugar de novo, e às vezes depois não acha de novo. Então, assim, para ajudar a organizar e ficar mais fácil o acesso, é uma filosofia mesmo, né? Que tem que permear tudo dentro da empresa. É Exatamente. interessante. Agora que você falou da parte dos arquivos, é muito comum as pessoas colocarem as coisas dentro de Muito. pasta e não achar, né? E aqui Pasta fica. da pasta da subpasta da subpasta. E aí tá em outro canto da rede, ou tá num outro HD, e aí você não acha nunca mais. Qual que é a dica? Comece a padronizar a forma com que você armazena esses materiais. Pense assim, eu estou falando de contratos, então vamos criar uma nomenclatura, por exemplo, que vai ser de contratos, e toda vez que você precisar de um contrato, você vai no Windows e pesquisar com, e aí ele vai trazer tudo que ele está nomeado como com. Já facilita um pouco Uhum. mais. Vai ser o com e o nome da empresa, ou o primeiro nome. Tenta não colocar nomes difíceis dentro de contrato, dentro dos arquivos. Tenta não colocar Dos números, arquivos. porque você não vai lembrar de sequência numérica. É. Então, isso vai ajudando você. Veja, a gente está falando de padronizar a forma com que você está nomeando o arquivo dentro do Windows. Parece uma coisinha pequena, mas na hora que você precisa Mas não é. desse material, faz uma baita diferença. Uhum. É E aí a verdade. E gente. aí vai para o 5, exato. É isso. E aí a A gente gente chega tá no junto, hein? último. Estamos bem alinhados, né? A gente Muito. vai para o último senso, que é o senso de disciplina, que nada mais é que é manter esses quatro sensos vivos. Então a gente já passou Uhum. por utilidade, por. Ai, sempre esqueço o segundo. Por ordenação, por limpeza, por Portanto, padronização. E não adianta nada você fazer esses quatro S's, que é o que as empresas geralmente fazem, montam um mutirão dos 5S, geralmente é esse o nome, inclusive. é, literalmente entre o Natal e Ano Novo, né? Assim, abaixa o volume de coisas. Ah, então vamos fazer um 5S. Tem nada para Mutirão, fazer, né? Faz um 5S. isso. Vamos fazer E pronto, 5S. E esse só vai depois fazer nunca isso mais. ano que vem, nunca Ano que mais. vem. E aí você É. passa um ano acumulando coisa para poder ter coisas que fazer no final do ano. No- Dá aquela sensação de que, nossa, me desfiz de muita coisa, né? Né? Porque juntei muita coisa, né? Já respondo a pergunta aí, só um minuto. Só para concluir o raciocínio, senão eu já me É, perco. termina de concluir, depois eu resgato as perguntas aqui. Não precisa se O preocupar meu, com pergunta, não. o meu raciocínio ele é padronizado também. Também, né? Engenheiros têm essa facilidade de patronizar Tem. a sequência de É, pensamento. não adianta nada a gente fazer os 4S e no dia seguinte já sair colocando os materiais fora do lugar, já não se preocupar com a ordenação, com a limpeza do seu ambiente. Então, o quinto S é o mais importante, que é você ter disciplina de manter os 4S vivos. Então, não é fazer o mutirão e fazer essa organização tudo e na segunda-feira que vem as coisas já começarem a retornar ao normal. É mudar, é realmente trabalhar como filosofia dentro dos seus processos, da Uhum. sua forma de trabalho, para que você faça isso todos os dias.
Então, todos os dias se questione, será que isso realmente é útil? E vai tirando. Será que isso está no lugar certo? Será que eu não posso melhorar um pouco mais? Manter essa disciplina para que o 5S perdure como filosofia e não como um método ou metodologia que a gente executa uma vez e não faz mais. Implementa, chega no fim e acabou, né? Tá implementado, não é bem assim. Isso, não é bem assim. Tá. Então, a pergunta que tinha aqui falava assim, já que o 5S é uma filosofia, isso tem a ver, então, com a mudança de cultura das empresas? Tem total a ver, principalmente para o brasileiro. Se a gente estivesse falando isso no Japão, estaria um pouco mais fácil, que eles têm uma disciplina um pouco maior. Mas o que a gente mais encontra é pequenas empresas que crescem e aí elas se veem no meio de uma mutueira de processos, de mudanças que elas não conseguem absorver. Por quê? Porque desde quando ela é pequena, ela não criou essa cultura de manter seus processos organizados, de manter sua estrutura limpa e ordenada. Então, se a gente consegue, primeiro, trabalhar a cabeça das pessoas, o mais importante do 5S não é necessariamente o ambiente, mas é trabalhar essa filosofia na forma de pensar nos seus colaboradores, você começa a fazer uma mudança de cultura de expor problemas. De novo, a gente fala que vamos pegar o S da ordenação, a gente está começando a colocar as coisas num lugar um pouco mais organizado. Não é simplesmente por organizar esse material, mas é porque a gente cria um senso de expor o problema. Quando eu tiro ele dali, eu estou mostrando que ele está no lugar errado. E por expor o problema, eu começo a criar a cultura de melhorar isso. Eu começo a pensar assim, opa, se ele tem um problema aqui, eu preciso começar a solucionar. Isso acaba sendo uma mudança de cultura que o 5S traz pra gente. Por isso que ele é tão importante dentro das empresas, não só apenas a nível de organização. E aí eu acho que uma dica... Acho que sim. Se não conseguiu responder totalmente a pergunta da cultura, podem colocar aqui. Mas o que eu ia dizer era, inclusive, que é uma ótima oportunidade, porque às vezes a gente olha para isso e fala assim, mas isso é mais importante nas grandes empresas. E, na verdade, é uma excelente oportunidade. Uma pequena empresa, até se, por exemplo, eu que trabalho, né, a minha empresa sou eu, é muito importante eu conseguir. É uma vantagem, eu diria, eu conseguir implementar isso, porque a partir do momento que eu começo a crescer e eu tenho que contratar pessoas, eu já consigo integrar esta pessoa no processo, na cultura da empresa, de uma forma mais rápida, e ela já entra atuando nessa forma, né? Atuando nesta cultura. Eu não tenho que mudar a mentalidade, porque as empresas que já têm um certo time, elas, para fazerem isso, vão precisar trabalhar a mudança de mentalidade de todo mundo. E aí, quando eu sou pequeno e começo a crescer e já tenho essa filosofia internalizada, as pessoas que vão entrando já vão entrando com esta mentalidade, já vão entrando e, bom, aqui funciona assim. Eu costumo dizer que cultura organizacional resume-se em como as coisas funcionam por aqui. Né? Então, eu entro e descubro, aqui as coisas funcionam dessa forma, já entro integrada nessa cultura. Eu acho que é uma vantagem para as pequenas empresas implementarem isso. E aí você vai se adaptando. Veja, as pessoas têm muito dessa cultura de achar que 5S é só para empresa grande, de grande porte. Sim. E aí a gente fala de fazer uma mudança numa empresa, uma mudança de cultura, onde eu tenho que mudar a forma de pensar de 500, 1000 pessoas ao mesmo tempo. E aí fala, não, na minha empresa não se aplica. Não, pera lá, você tem um escritório com 4 pessoas, é muito mais fácil você mudar a cultura dessas 4 pessoas para que se um dia você crescer, as coisas já estão organizadas e estão favorecendo o seu crescimento, do que você crescer, se ver no olho do furacão e ter que dar 2, 3 passos atrás porque você não agiu preventivamente alguns anos atrás. Então o 5S não depende de tamanho. Aqui em casa, por exemplo, nós somos em 2 e a gente faz 5S dentro de casa. Então, a gente consegue ter um apartamento, de certa forma, compacto, porque a gente consegue organizar nosso material e se questionar o tempo todo o que é útil e o que não é. Se um dia a gente for para uma casa grande, tiver filhos, precisar ampliar, a gente já tem um certo padrão de organização que eu consigo me achar mesmo num espaço grande. Por quê? Porque eu consigo migrar isso de um lugar para o outro. A mesma coisa vale para as empresas. Não espere você crescer para você pensar em organizar. Organize hoje, para que quando você crescer, você esteja preparado. Exato. E aí eu acho que tem uma outra visão que a gente deve passar para as pessoas que assistiram isso aqui, esse conteúdo, ele vai ficar disponível aqui no Instagram 24 horas, eu vou ver se eu consigo publicar ele no feed também, porque eu acho que é muito legal outras pessoas aproveitarem, mas é uma coisa que assim, a gente não precisa, porque gostou dessa filosofia,
também se cobrar o extremo de conseguir fazer do 1 até o 4 numa sequência, no escritório, em casa, nos arquivos. Eu acho que uma das coisas que as pessoas podem fazer é avalia no seu ambiente o que é que está mais pegando e pega aquilo para fazer, uma coisa de cada vez, um passo consolidado de cada vez. Funciona melhor do que tentar sair fazendo tudo, né? Não, nenhuma mudança brusca tende a ser perene, né? Vai durar por muito tempo. Se você tentar chegar em casa, chegar no trabalho e fazer os cinco S's mesmo de uma vez só, eu tenho certeza que em uma semana você já perdeu todo esse gás. Então é que nem você falou, Kati, pegar um processo, pegar uma sala, faz uma mudança aos poucos aqui. Daqui uma semana você pega outra sala, outro processo, faz uma mudança ali. Aqui em casa, por exemplo, a gente começou com essa cultura de 5S, acho que já tem uns 4 ou 5 anos. Hoje em dia, por exemplo, a gente não tem mais armário fechado. E parece um tabu, falar assim, nossa, sua casa não tem armário fechado? Não, não tem mais armário fechado, porque a gente conseguiu reduzir tanto que a gente tem, que a gente cabe em 2, 3 armários e fica tudo aberto. Eu consigo olhar o que tem ali, o que eu preciso pegar. Quando eu preciso fazer compras, eu já consigo enxergar daqui que está faltando um arroz, está faltando um feijão. E dentro da empresa a mesma coisa. Eu tenho meus estoques abertos ali, eu consigo ver se está acabando o papel, se eu preciso comprar mais papel sulfite ou não, porque eu consigo enxergar ele mais fácil. Mas por quê? Porque eu comecei há 4, 5 anos atrás com essa cultura. E aí a gente chega no nível de organização, depois de 4, 5 anos, bem diferente. Mas se a gente começa de forma brusca agora, querendo organizar tudo de uma vez só, não passa de um mês, geralmente. É, né? E aí, você tem alguma dica, por exemplo, para quem vai começar a fazer isso? Então, vamos supor que quero fazer isso lá no meu escritório ou na minha empresa, que é uma indústria, que seja. Não sei se existe um padrão, né? Mas você tem alguma sugestão de com quanto tempo eu devo dar até de repouso mesmo entre uma coisa e outra? Eu faço, por exemplo, o 1, né? O primeiro senso, que é de pegar e separar o que eu realmente uso, o que não está usando tanto. Eu vou ver se eu vou doar, se eu vou jogar fora, se eu vou vender, que fim eu posso dar. Quanto tempo, mais ou menos, é interessante dar uma pausa, respirar e digerir isso tudo antes de partir para o próximo? Vamos lá. Você está começando agora, é um pequeno empresário, você precisa dar uma organizada. Comece primeiro. Não pense em 5S, pense em 3S. Só os 3 primeiros. Então é utilidade, ordenação e limpeza. Foca só nesses 3 e esquece o restante. O restante vem com o tempo. Pega a utilização, pega uma sexta-feira do mês, aquela sexta-feira que está um pouco mais leve, está um pouco mais tranquilo, ou que você está com a cabeça estourada e você não quer mais pensar no processo, comece a organizar isso. Pode ser hoje, inclusive. Pode ser hoje, inclusive. Pode ser hoje. Inclusive, para as grandes empresas, para quem trabalha em grandes corporações que estão dispensando os colaboradores para ficar em casa, tá aí um momento ótimo de você voltar lá, pegar aquele armário que você precisava limpar e tirar tudo que está dentro, porque agora ninguém mais vai ficar fazendo barulho, ruído em volta e você também não vai atrapalhar ninguém. Então fica a dica de volta lá, já aproveita e organiza o seu setor. Mas para quem está começando agora, faz uma limpeza hoje num senso de utilidade e já faz um senso de ordenação junto. E daqui umas 2 semanas você pega isso de novo. Fala assim, será que eu consegui manter aquele padrão que eu me obriguei a colocar há 2 semanas atrás? E aí você começa a refletir sobre o seu comportamento em 2 semanas. Ah, deu certo, então vamos passar para um próximo passo. Vamos fazer isso num outro setor. Não tente fazer isso na empresa toda no começo também, que vai ser muita coisa num começo só. E também não favorece você manter a sua filosofia viva, né? Então vá fazendo aos pouquinhos. Eu acho que o intervalo de 2 semanas para quem está começando é ótimo. Tá, entre um S e outro. Mas, por exemplo, vamos supor que eu escolhi hoje, tá? Começo hoje num determinado departamento, numa determinada área, e aí fiz esses 2 S's, vamos dar um tempinho para ver até se eu consigo me manter, mas de repente na próxima semana eu posso pegar uma pasta de arquivos do tipo ou propostas, ou contratos, ou aquilo que já devia estar arquivado, começar a olhar, por exemplo, para o eletrônico, para daí depois eu olhar de volta para o que eu estava fazendo físico. Eu posso ir mesclando isso, ou mesmo assim você acha que é tentar atropelar demais e pode desestimular? Da sua experiência, né? Do projeto que você já fez. Então, eu tento não forçar sempre no mesmo ambiente. Então, se você fez um 5S no seu escritório, ou digamos só no seu armário, não mexa mais no armário, porque você já enxugou. Você passou a vida inteira sem mexer nele, você não precisa mexer nele 2 vezes agora. Tá ótimo, você já mexeu uma vez. Então, mexe uma vez no armário. Na semana seguinte, ou daqui 2 semanas, vamos mexer agora no computador, mas só o computador. Não fique querendo espalhar demais toda essa mudança. De novo, o mais importante é a constância do que a velocidade.
Então vá Tá. devagarzinho e vá variando. Então faça agora no computador, fez no computador, próximo agora, vamos para outra sala. Ou vamos, na terceira fase, vamos convidar um fulano para participar junto comigo, para ver se eu consigo disseminar um pouquinho essa metodologia para quem trabalha do meu lado. Uhum. Tá. Olha lá, apareceu uma pergunta aqui, deixa eu já. Ai, deixa eu ler, senão ela some, eu não sei como eu faço. Como fazer quando eu organizo e as outras pessoas que também utilizam o espaço são desorganizadas e não colaboram com a arrumação? É, É punk, né? é punk, é o que a gente estava falando sobre a mentalidade, né? Sobre a mentalidade. E aí, eu falo para a gente seguir S por S, mas também não tem nada contra você pegar o primeiro S e misturar com o quarto S, que entra o senso de padronização. Então você Tá, coloca o nome nas coisas, define que aquilo ali é um padrão para que fique óbvio que aquilo é o padrão, onde deve ser mantidos os lugares, e aí você passa um comunicado para todo mundo, ó, gente, organizei o armário aqui, vamos colaborar, ó, veja que papel sulfite é na primeira prateleira, pano de limpeza é na terceira. Então vamos tentar manter nesse padrãozinho aqui, e à medida que você vê que a pessoa não está ajudando, envolva ela no processo de organização, porque às vezes ela não concordou com o seu jeito de pensar e ela tem o dela. Mas será que se você colocar ela para fazer o 5S junto com você, ela também não vai dar a opinião dela e talvez vocês consigam chegar num consenso em que ela vai conseguir manter do jeito dela e você também vai manter o seu? E aí ela se verdade. envolve, principalmente porque quando você envolve ela, ela não vai querer ver as coisas bagunçadas. Ela vai cobrar dos outros porque os outros organizem. Então envolver Também. também ajuda bastante. Eu costumo dizer quando eu faço os treinamentos ou estou atuando com liderança, que é assim, quando você diz para as pessoas que elas têm que fazer uma coisa, o engajamento delas fazerem, às vezes é 20, 30%. Quando Uhum. você envolve as pessoas na decisão de como nós vamos fazer, esse engajamento passa para 80% fácil. Então, envolver as pessoas dentro desse processo do 5S, acho que pode ajudar a fazer todo mundo a manter, porque todo mundo trabalhou para aquilo e todo mundo vai querer manter aquilo funcionando, né? Uhum. Vamos ver outra pergunta aqui, ó. Como manter o 5S fazendo curso online? Ou seja, você está fazendo cursos online e quer manter o 5S dentro do seu ambiente, do tipo, está fazendo um home office forçado nesse momento? É isso, Bruna? Só diz pra gente se eu entendi direito. Nesse momento onde muita gente está tendo que fazer home office, no caso eu, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, cama de fundo, cortina, porta fechada, para ver se a gente termina a live sem crianças, até agora foi possível, Né? né? Estamos evoluindo, mas só me responde se foi isso, mas pode ser uma boa, é isso mesmo, então vai lá, Bruno, diz aí. Seguindo nessa linha e já aproveitando para passar a dica para todo mundo que está fazendo em home office, que vai acabar sendo a mesma estrutura do curso online. A gente está desenvolvendo um trabalho no computador, dentro de casa e não dentro do nosso escritório. Primeiro passo, se você está montando um escritório em casa, mantenha nesse ambiente apenas o que você vai utilizar para o seu trabalho e para o seu curso. Então, você está ali na sua escrivaninha, não adianta você deixar ali um caderno de desenho, não adianta você deixar o copo que você estava tomando café de manhã e colocar a roupa que tem para passar, que está ali do lado, porque seu escritório também é onde você passa a roupa. Não, limpe todo o seu espaço para que ajude a você ter uma concentração melhor. E aí a gente já está entrando no senso de utilidade. Eu vou deixar apenas o que é útil para as minhas atividades. E depois você parte para o 5S dentro do computador, de você começar a separar dentro do seu computador e categorizar de acordo com o que você precisa. Eu tô vendo que eu tenho gente coçando o queixo aí, porque quando olhou pro lado já Entendi. percebeu que não tem, né? De tipo assim, ó, isso aqui é um massageador que é bem gostoso, sabe? Eu posso considerar ele útil ou não? Ele serve para aliviar alguns estresses durante o Em trabalho. alguns estresses. Mas, por exemplo, acho que esses parafusos não precisavam estar no escritório, né? É um Isso, exemplo. Por a não exemplo. ser que você venda parafuso, eu acho que ele está no lugar incorreto. Não vou usar nas lives. Olha, gente, esse é um parafuso que tem. Não vou, não vou. Não, Então não precisa estar aqui, né? não Uhum. precisa estar aí. Isso vai ajudar Entendi. você a ter um dia um pouco mais produtivo, principalmente no home office. Tá. Quais são as dicas de 5S dentro de computador? Ou seja, que dicas que você tem para ajudar esse processo em arquivos eletrônicos? Vamos lá. Primeiro, tenta criar um mindset que você não precisa espalhar arquivos no seu computador para você poder trabalhar. Você pode criar uma pasta, uma única pasta em um único lugar e dentro dela ramificar.
Que tem gente que usa o meu computador para algumas coisas e deixa algumas coisas dentro da rede, e aí tem um outro lugar dentro da rede que coloca mais algumas coisas, e aí você vai na pasta downloads e tem gente que salva direto no C2 pontos, e aí quando você precisa, você já tem 5, 6 Não lugares para acho. procurar. Então, o primeiro Uhum. passo, tenta deixar uma pasta só, e você coloca tudo ali dentro. Dentro dessa pasta, separe em categorias o que você está fazendo. Então, eu tenho aqui trabalhos domésticos, trabalhos que eu faço em casa. Está aqui a primeira pasta. Contas, está aqui. Dentro de contas, você pode até abrir em outros, caso você tenha muitas contas. Arquivo de cliente, opa, está aqui. E aí, dentro desse arquivo de cliente, você pode categorizar por clientes. E tenta manter essa mesma estrutura para cada subpasta. Então, se eu estou colocando, por exemplo, arquivo de clientes, dentro das minhas pastas de clientes, eu tenho ali contratos, trabalhos, revisão de contrato, notas fiscais. Quando eu vou em um outro cliente, essa mesma estrutura, ela entra no outro cliente. Porque daí a minha Isso. cabeça já está organizada que quando eu entrar na pasta, independente de qual for o cliente, ela tem esse mesmo padrão. Isso você pode aplicar Uhum. para qualquer material que você está fazendo. Se eu estou trabalhando pão e passando a receita para todo mundo, eu monto ali uma pasta. Eu tenho meus vídeos, eu tenho vídeos editados, eu tenho receitas, eu tenho sugestões de imagens. Quando eu troco de receita, eu tenho esse mesmo padrão dentro de uma outra pasta, porque isso facilita organizar a sua cabeça e, consequentemente, o computador. Exatamente. E eu acho que essa parte, é até as pessoas que trabalham com informação chamam de taxonomia da informação, né? É como você organiza a estrutura de informação, também precisa fazer sentido para você. Então, precisa entender dentro do seu negócio, dentro das suas atividades, como que funcionaria mais fácil essa divisão, mas essa padronização de que quando eu abro uma pasta, se é de cliente, eu tenho sempre a mesma estrutura dentro, me ajuda a sempre achar as coisas no mesmo lugar. Uhum. Eu, por exemplo, para mim fica fácil eu distribuir entre projetos que estão em andamento e projetos que foram finalizados, e propostas separadas. Mas a estrutura dentro disso é sempre a mesma. Então, Sim. propostas que eu estou negociando estão aqui dentro da caixa propostas. Virou um projeto, ela vai inteira para a pasta de projetos em andamento, né? E quando ele termina, ele vai inteira para... Então, assim, eu sei o que encontrar exatamente em cada um, mas cada um está numa fase. Para mim, funciona essas fases. Para algumas pessoas, vai ser mais fácil ordenar pelo cliente. Então, é Uhum. importante você também entender o que funciona para você, mas garantir essas padronizações dentro das pastas, né? Assim, dentro de cada divisão. Sim. Aqui vai uma dica que eu utilizo bastante dentro das minhas pastas, que é uma pasta que eu monto chamado arquivos velhos. Então tem alguns arquivos que eu não quero me desfazer deles, porque pode ser que em algum momento eu preciso consultar ele para poder rever uma versão atual, uma segunda, terceira edição. Então eu monto uma pastinha e tudo aquilo que não me é útil nesse momento, eu jogo dentro daquela pasta. E eu vou mantendo todos os arquivos que eu preciso de fato na pasta principal. Ah, em algum momento, sei lá, daqui 2 anos eu preciso... Opa, isso aqui é um arquivo meio velho, já que eu não usava. Eu sei que está dentro daquela pastinha. E uma outra dica é Uhum. não caia na cilada de jogar as coisas na área de trabalho. Isso Não. é uma baita da armadilha. Você, não, joga ali, depois eu acho, fica mais fácil. E aí você começa, né? Quando chega na metade, você, nossa, tá meio desorganizado. Você só vai perceber o quão desorganizado tá quando você ocupou sua área de trabalho inteiro. Faz o 5S na sua área de trabalho, separa tudo aquilo, e não é juntar tudo e enfiar dentro de uma pasta só e escrever assim, área de trabalho 1, né? Eu já passei por essa fase, mas hoje eu já superei, tá? Viu? Ó, você já Já tá no segundo superei. estágio. Eu só coloco na área de trabalho, por exemplo, quando eu vou dar um treinamento. Então, aí eu pego aquela apresentação, jogo na área de trabalho, porque vai ficar mais fácil. Eu chego lá, abro e já está lá. Mas é para utilização, não é para guarda do material, né? É Perfeito. diferente. É porque daí o acesso está fácil e ele tem que ser Isso. temporário. A área de trabalho tem que ter os Terminou? ícones que é aquilo que está na sua mesa de escritório. Aquilo que você utiliza todos os dias tem que estar na área de trabalho. Se você não usa todos os dias, pode estar guardado em outro lugar. É isso mesmo. Muito bom. E então é isso, gente. Olha, passamos até do que eu tinha previsto, mas acho que o tema foi bom, as pessoas fizeram muitas perguntas. Eu vou ver como eu faço para disponibilizar esse vídeo para além da live, né? Porque ele fica disponível só até amanhã. Mas eu acho que esse conteúdo é interessante deixar disponível. Eu vou ver se eu consigo subir para o YouTube, subir em algum lugar. Eu tenho amigos que com certeza sabem como fazer isso e vão conseguir dizer. Já vou te dar uma dica, então, quando você encerrar a live, ele vai perguntar se você quer fazer download do vídeo. Diga que sim, Ah, porque senão você perde o download material. também? Isso, Entendi. que Eu daí só depois você conseguia consegue salvar e deixar disponibilizar. disponível. Entendi.
Tá vendo? A gente aprende, inclusive, na hora, ao vivo e a cor. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Edu, super obrigado pelo conteúdo de hoje, acho que foi bem legal. Se as pessoas tiverem ainda algumas dúvidas, quiserem mandar, podem mandar aqui no direct, pode seguir o Eduardo, que é Edu Pierin, né, aqui no Instagram, pode mandar mensagem para ele. Se vocês quiserem que a gente faça alguma outra live também seguindo aí em como melhorar processos, como o Eduardo trabalha muito com Lean, principalmente na área da saúde, mas se alguém quiser mais dicas sobre isso, me manda para ele que a gente cria novas lives, a gente está aqui para isso, tá bom? Perfeito. Obrigada, Edu. À disposição, Kátia, sempre que precisar de alguma coisa, tiver dúvida ou quiser trazer um tema diferente, estou à disposição, pode chamar, principalmente agora que a gente está em home office, né? Fica cada vez mais à disposição. Exato, tá mais fácil, né? Então tá bom, obrigada, beijo, gente, brigadão. Beijo, tchau, tchau. Tchau.